boa tarde, boa noite. Tudo bem? Tomara que sim, torço que sim. Aqui é o Tio Valtenberg falando. Tio Valtenberg, é você mesmo? Sou. Muita gente às vezes pergunta, sou eu mesmo? Sim, sou eu sim, senhores. Estamos aqui mais uma vez resolvendo questões para facilitar a sua vida, tá certo? Beleza? Comentando, acrescentando alguma coisinha a mais que estava faltando aí, né? Para você completar o seu conhecimento e detonar nos vestibulares, nos Enems da vida. Beleza? Vamos nessa. Bom, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão que fala do mundo romano, né? Veja que ele cita a partir do século III. Valtenberg, neste caso aqui é século III antes ou depois de Cristo? Gente, se não aparecem as letrinhas, então aqui já é depois de Cristo, tá? Depois de Cristo. Então, a partir do século III, o mundo romano, quando é depois de Cristo, não é obrigado a colocar letrinhas não, certo, gente? Quando é antes de Cristo, aí sim é obrigado a colocar as letrinhas, A, C, né? Beleza? Então, a partir do século III, o mundo romano havia cessado as guerras de conquista e reflexos negativos na economia e na mão de obra já se faziam sentir. Entre essas dificuldades, pode citar corretamente o quê? E aí, tio Valtemir, o que é isso? Bom, pessoal, a partir daqui a gente diz que Roma entra no período que nós denominamos de Baixo Império. Então estamos entrando na fase do chamado quê? Baixo Império Romano. Valtenberg, é o período do declínio, né? Isso, é o período do declínio da civilização romana. Declínio da civilização romana. Tá, tio Valtenberg, e o que é que está acontecendo então aí? Bom, pessoal, aqui nós estamos assistindo principalmente a desordem militar. Desordem militar, como assim, Valtenberg? O exército romano, ele começa a se esfacelar. A coisa ficou tão gritante, tão difícil, que autoridades romanas, incluindo imperadores, chegaram a fazer convites para que bárbaros, imagine vocês, povos bárbaros, ingressassem no exército romano. Isso lhes daria o quê? Terras e até cidadania romana. De Valtenberg, povos bárbaros entrando no Império Romano, ingressando inclusive no exército romano. Então essa desordem militar faz com que ocorra o quê? O fim das conquistas militares. O fim das conquistas militares. Então, Valtenberg, se não estão ocorrendo mais conquistas militares, consequentemente, o que é que vai acontecer, gente? Não haverá mais prisioneiros de guerra. Então, nós teremos o declínio da escravidão. O declínio da escravidão. Lembrando que a mão de obra escrava, né, sustentava a economia romana. Por quê? Porque os escravos que eram prisioneiros de guerra, né, os escravos, eles eram utilizados nos latifúndios patrícios, produzindo gêneros agrícolas para sustentar a população romana. Voltamos aqui com o declínio da escravidão. O que é que vai acontecer? Então, vamos ter uma queda na produção agrícola. Vamos ter uma queda na produção agrícola. Voltemeg, isso acarretou o quê? Bom, essa queda na produção agrícola faz com que, evidentemente, os preços dos alimentos disparem. Voltemeg, o que uma coisa tem a ver com a outra? Gente, é aquela famosa lei da oferta e da procura. Se a produção de alimentos diminui, qual é a tendência dos preços? Disparam. Então, isso acaba gerando o quê? Isso acaba gerando inflação. Inflação. O custo de vida se torna alarmante. Voltemeg, quando a inflação é alta, isso é bom ou ruim? Rapaz, isso é bom para os especuladores financeiros. Mas a maioria da população, principalmente os mais pobres, eles começam a passar dificuldades financeiras. Até porque, essencialmente, o pobre faz o quê quando recebe dinheiro? Até hoje, compra comida, alimento, né? Quando a inflação dispara, o custo de vida fica mais difícil e isso afeta principalmente a camada plebeia. E esses indivíduos, então, o que fazem, Valtemec? Esses indivíduos, então, plebeus, gradativamente migram para o campo. Migram para o campo. Valtemec, porque no campo é mais fácil arrumar emprego, no campo, nas cidades pequenas, se alguém já viveu nos dois ambientes, eu diria que entende muito bem o que o teu Valtemec está falando. O custo de vida numa cidade como São Paulo é muito mais alto do que numa cidade como Ribeirão Preto, por exemplo. O custo de vida em Ribeirão Preto, sem dúvida nenhuma, é mais alto do que na Aracaju.
a capital aqui do nosso pequeno estado de Sergipe. O custo de vida numa cidade do interior de Sergipe é menor do que na capital. O custo de vida em um povoado é menor ainda. Então o custo de vida ele é muito mais alto aonde? Nas grandes cidades. E Roma tinha uma população essencialmente urbanizada. O que vai acontecer, gente? A população começa a abandonar as cidades, migrando para onde? Para o campo. Por quê? Porque o custo de vida é menor. Esses plebeus lá no campo vão fazer o quê? Então eles vão trabalhar nos latifúndios, substituindo a mão de obra escrava. Só que agora eles não serão escravos, né? Eles serão o quê, gente? Eles serão os servos. Os servos, isso. Eles vão trabalhar onde? Nos latifúndios, que a partir de agora passam a ser chamados de quê? Feudos. Eita caramba, isso vai representar o fim da história antiga e o início da Idade Média, né, cara? Exatamente. Então isso aqui vai representar o início da Idade Média, que é caracterizada pelo tal do sistema feudal. A população romana, então, ruralizou-se. As cidades vão ficar quase desérticas. Isso afeta, inclusive, o comércio, que perde importância econômica. Tá? Beleza? Muito bem. Então, vamos lá? Então, a partir do século III, o mundo romano havia cessado as guerras de conquista e reflexos negativos na economia e na mão de obra já se faziam sentir. Entre essas dificuldades, pode citar corretamente a letra A inflação causada pelos altos preços dos alimentos, dada a baixa produtividade, o aumento do valor dos escravos, claro, os escravos foram diminuindo, se tornando mais caros pela escassez dessa mão de obra. A resposta, eu acho que é, mas vamos ler as outras alternativas. A derrota romana nas guerras púnicas. Primeiro já está errado, né? Roma não foi derrotada. E essas guerras púnicas, gente, elas ocorreram lá na República, antes do Império, tá? Bem antes do Império. Contra Cartago? Contra Cartago. O êxodo romano causado pela miséria que se instalou na Roma após essas guerras. Gente, quando Roma conquistou Cartago, destruiu Cartago durante as guerras púnicas, isso representou o apogeu. Então, ao invés de derrota, foi vitória, certo? E ao invés de miséria, foi o que? Foi apogeu. Então, está errada a letra B. Letra C. Os altos impostos instalados após a conquista da Gália por Júlio César para que fosse aumentado o número de legiões. Legiões são os grupos militares. As revoltas dos escravos sendo a principal liderada por Espartacus. Bom, pessoal, isso realmente aconteceu, mas não nesse período descrito aqui. Tá? Isso aqui aconteceu antes de Cristo. Isso aconteceu, eu diria, no século I antes de Cristo. No século antes de Cristo. E a questão é o que, gente? Aqui, ó, século III. Tá? Beleza? Então tá fora do contexto. Letra D. A deflação no preço dos alimentos. Gente, deflação é o contrário de inflação, né? Se inflação é subida de preço, deflação é queda de preço. E nós falamos de quê? De queda? Não, falamos de inflação alta. Ó. Tá certo? Que é prejudicial à camada plebeia. Tá? Beleza? Então não houve deflação. Tá errado aqui. E ainda diz mais. Após as guerras que conquista, fizeram do Mediterrâneo o Mar Nostrum, intensificando o comércio com o Oriente. Esse comércio provocou uma desvalorização dos produtos romanos. Ao contrário, quando Roma conquistou o Mar Mediterrâneo, a ponto de dizer que era o mar deles, o mar nosso, né? Então houve um aumento do comércio e, portanto, a valorização dos produtos romanos. Então, essa palavra também está errada aqui. Tá? Beleza? Letra E. Escassez de alimentos no sul da Itália devido à erupção do Vesúvio. Vesúvio, o que é também? É um vulcão, né? Que causaram o soterramento da cidade de Pompeia, grande emigração de romanos para o Oriente em busca de vida melhor. Não houve essa erupção vulcânica, ocorreu, né, do Vesúvio, destruindo a cidade de Pompeia, mas não foi isso que provocou o declínio, né, econômico e social, né, ou a mudança social de Roma, tá certo? O vulcão não provocou isso? O vulcão não provocou isso. Então, a resposta está onde, gente? Na letra A, que fala de quê? Inflação causada pelos altos preços dos alimentos, dada a baixa produtividade, já que está diminuindo a mão de obra o quê? Mão de obra escrava. Tá? Então, essa é a resposta dessa questão. Compreenderam? Tchau, fiquem com Deus, até a próxima.